família, tudo bom com vocês? Carolina Beltrão na área com mais um Pode Produzir. E hoje nosso convidado é muito especial. Um cara que tem muita história para contar. É ele, Isaac Dourado. Carol Beltrão, prazer estar aqui, viu? Carolina, Obrigado pelo convite. Carolina. Carolina Beltrão. Carolina. Então, como é que você tá no dia de Ah, hoje? tô ótimo. E agora aqui com você, nesse programa, muito bem falado. Parabéns, viu, pelo trabalho. É isso aí. Eu sou muito emotiva, eu posso acabar chorando, viu? Então vamos chorar. Então, me conte mais sobre a sua trajetória no mundo do audiovisual. Bom, Como começou, assim? começou quando eu tinha acho que uns 8 anos de idade, quando eu ganhei a primeira câmera fotográfica Love. Não é da sua época, acho que daqui do estúdio só o André vai lembrar disso. E a gente começou a ter esse contato com fotografia, né, que é imagem, né, estática. E eu tive essa paixão já de imediato pela imagem. E a paixão pelo audiovisual, mesmo sem ser uma coisa voluntária e consciente, começou com as primeiras câmeras que foram chegando em casa, e a gente filmando as coisas em casa e tudo. E um certo primo meu, chamado André Aragão, vocês devem conhecer, ele foi um cara também que deu esse entusiasmo assim para a gente começar a trabalhar com isso. Então, lá em 2010, ele falou para mim, naquela época, olha, estou fazendo uns cursos no NPD. Lá em Aracaju existe um núcleo que é financiado pela prefeitura, chamado Núcleo de Produção Audiovisual. E ele, juntamente com o Marcel Magalhães, e uma galera aí que estava... alunos do audiovisual lá da UFS, tá? Uma turma que se sentiu atraída pelo cinema, né, pela descoberta de fazer esse tipo de trabalho. Então, esses cursos abriam portas que a gente não tinha acesso a curso de roteiro, curso de fotografia. E eu virei aluno também desse curso, indicado por André e tal. E ali em 2010 a gente já começou a ter uma ideia de, poxa, vamos ver se a gente grava um curto, alguma coisa, tal. Como eu escrevia bastante, já naquela época, vindo da faculdade de letras, tal, sempre tive esse contato com a literatura. E eu falei, olha, André, eu tenho um texto aqui, de repente a gente pode fazer alguma coisa. E aí nasceu o primeiro filme, foi o Shangri-La. E de 2010 para cá, muita coisa aconteceu. Então, você tem formação em si. Então, não é só, vamos dizer assim, uma brincadeirinha, um passatempo. Então, você tem formação. É uma brincadeirinha séria, né? É uma brincadeira, porque assim, nosso trabalho é muito legal, a gente se diverte muito com o nosso trabalho. Eu acho que quando você trabalha com uma coisa que você é apaixonado, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho, é coisa séria, mas também você se diverte, é uma terapia, você sabe... Acaba não sendo trabalho em si, né? Acaba sendo uma coisa mais prazerosa do que cansativa. Então, é claro que a gente sempre teve essa preocupação de querer estudar, de querer conhecer o cinema, não só de querer fazer o cinema de guerrilha, que foi o primeiro cinema que a gente fez, né? Sem financiamento, sem cachê, na base da brodagem, como a gente chama. Todo mundo topou fazer, que recebeu o convite na época, em 2010, para a reunião, topou fazer um filme e acreditou no nosso projeto e falou, olha, não tem verba, mas vamos lá. E toparam fazer, tanto artistas da música para trilha, como atrizes, atores, a parte técnica. Foi uma experiência muito boa, assim. Mas, como você perguntou, vocês estudaram cinema? Sim. Chegou um certo momento da nossa caminhada que eu resolvi. Eu sou formado em letras, tal, fiz uma especialização na universidade que era sobre filosofia e literatura, mas sempre o cinema esteve presente em todas essas cadeiras, sabe? Em todas essas, sabe? O cinema... inclusive, professores nossos da academia, eles sempre buscaram trabalhar com a gente o cinema. Então, mas eu queria estudar cinema de fato. Foi quando a primeira turma de mestrado lá na Universidade Federal abriu edital para a primeira turma de mestrado que não tinha em cinema, e eu sou dessa primeira turma. Então, assim, para mim foi fantástico, porque me ajudou a entender demais uma coisa que eu já amava sem conhecer completamente, assim, mas não conheço ainda completamente, claro, mas hoje a gente conseguiu ter um arcabouço melhor, entender um pouco de estética, de linguagem cinematográfica, os estilos das épocas, né? O avanço do cinema ao longo dos anos, né? Desde os Irmãos Lumière para cá, muita coisa aconteceu, e então a gente hoje enxerga o cinema de uma maneira mais, digamos, particular, assim. Então, como você falou que ainda não conhece a fundo, tipo, tudo, então você é uma pessoa que busca sempre conhecimento? Não dá para conhecer tudo. Eu acho que ninguém conhece tudo, assim. Eu acho que é uma coisa impossível. E o cinema é uma arte muito profunda.
o cinema não é só apertar um botão e contar uma história. Eu acho que, da forma que eu venho trabalhando com os meus parceiros, hoje, que são parceiros que são consolidados na minha vida, assim, porque desde 2010 a gente está junto. Então, é sempre aquele trio, né? Aquele triunvirato. Eu, André e Marcel, em todos os trabalhos que a gente se envolve, mesmo um trabalho que é da criação do André, um trabalho que é da criação do Marcel, e os meus, mas a gente sempre se comunica. Cara, vamos fazer uma reunião, vamos comer uma pizza, e a gente sempre trabalha junto. Mas, assim, o cinema é uma busca... Cara, é uma coisa que a gente pensa todos os dias, né? Nós temos nossas paixões, assim, as nossas crenças. Assim, eu sou um cara que crê muito em Deus, busco muito conhecer também a Deus, mas eu vou dizer para você, o cinema também ele está, sabe, intimamente ligado com a minha vida. A gente respira cinema, então a gente sempre lê. Eu leio muito livro tal sobre cinema, eu gosto da parte teórica também. E eu sou um cara que eu vejo um filme por dia, no mínimo. Todos os dias eu vejo um filme. Estou vendo agora a obra de Woody Allen. Alguns que eu não tinha visto, que eu não tinha acesso, agora estou tendo. Então, assim, eu sempre busco um diretor e fico vendo os filmes daquele diretor. Eu gosto de seguir essa coisa, assim, tudo. E já passei por várias, mas cinema é isso, é conhecimento mesmo, buscar conhecimento. Obrigada pela dica. Eu vou seguir essa dica de procurar um diretor e sair. Ajuda também a, assim, aprimorar o olhar, sabe? Sim, ajuda sim. muito. Então, como você já tem, tipo, uma trajetória, uma estrada nisso, você sente muita diferença do cinema quando você começou para o que está hoje em dia? Eu acho meio pesado você falar assim, uma trajetória, assim. Eu tô começando, sabe, Carol? Porque, assim, eu sou um cara sem falsa modéstia mesmo. A gente tem aí 13 anos na labuta e tudo. A gente já fez coisas legais, a gente já até já pôde tocar algumas pessoas, porque eu acho que quando você faz cinema, ou qualquer outra arte, você é artista plástico, escultor, escritor, você quer, de certa forma, tocar alguém, você quer se comunicar com alguém. E os nossos filmes, eles têm tido essa, assim, eles reverberam de uma maneira muito positiva, assim, em muita gente. A gente fez agora, na última semana, a gente foi convidado para exibir um dos nossos filmes, o Tintiliano, e, poxa, estive lá com o André e Marcel, pela primeira vez juntos para ver esse filme, assim, num lugar público, porque a correria e tal, e eu também não curto ficar vendo toda hora meus filmes e tal. Gosto de fazer e que ele ganhe o mundo mesmo, assim. Mas foi bom sentir como a turma recebe o filme, como a turma interpreta, cada cabeça é um mundo. E eu gosto dessa coisa de ficar conversando com as pessoas que têm acesso a você através da sua obra. Então é bem legal isso. E eu acho importante que cada filme tenha uma mensagem para alguém. Então a gente sempre busca muito isso, tá? E como eu vim da literatura, a gente tenta sempre usar a nossa câmera como um instrumento de poesia mesmo, sabe? A gente traz a poesia para o cinema e essa simbiose é bem interessante. Vou fazer uma pergunta agora que pode ser difícil para você, mas pode não ser, pode ser super de boa. Vou até beber água. Dentre os seus filmes, você tem, tipo assim, o seu chaveirinho, o seu preferidinho? Tem, o próximo que eu vou fazer. É sempre assim. Tem um spoiler. Sempre o próximo é o mais importante. Não que os outros não sejam, mas é como se, assim, o próximo filme é o próximo desafio. É uma coisa que você não conseguiu fazer ainda, é um tipo de trabalho que não saiu do papel. Então, é uma coisa que possa ser que eu consiga ou não. Então, para responder a pergunta de maneira bem didática, assim, o meu próximo filme é o meu preferido. Não que depois ele não tenha importância. Ele tem, mas eu deixo ele um pouco mais caminho. É como você é pai dos seus filhos. Você, quando ele é novinho, você tem aquele cuidado, dá cola, mas depois ele começa a caminhar e segue a vida dele. Então, o meu próximo filme é o meu mais importante. Já tem uma sinopsezinha para dar um spoilerzinho pra gente? Eu não posso falar. Ai, que triste! Não posso porque... porque são questões é porque são filmes que tratam de terceiros, de outras pessoas. Tá, então, existe toda uma parte assim, burocrática, de anuência, de ter aquela coisa de você guardar o momento certo para falar, entendeu? Tanto é que eu não sou muito de colocar em rede social sobre essas coisas também. A gente não... Mas, assim, uma história de... Porque, assim, Carol, a gente trabalha muito com o que acontece no nosso estado. Assim, a gente gosta muito de contar nossas histórias. Mesmo eu tendo nascido no Rio de Janeiro, André também nasceu no Rio de Janeiro, Marcel nasceu no Rio Grande do Sul e se criou na Bahia, mas a gente, como vive em Sergipe já há algum tempo, eu acho importante que a gente conte um pouco das nossas histórias, dos nossos heróis, dos nossos personagens.
e das ruas, das cidades. Eu acho que nós temos muita coisa para contar aqui, sabe? Até para que outros lugares conheçam um pouco da nossa gente, entendeu? Sem querer ser bairrista e sendo ao mesmo tempo, mas eu acho importante a gente ter dar voz ao nosso espaço. Então, assim, eu trabalhei em todos os filmes, você vê trilha sonora sergipana, você vê a parte técnica, poxa, a galera aqui de Sergipe, as personagens que a gente trabalha, ou em filmes de documentário ou ficção, são sempre coisas que envolvem o nosso entorno, a nossa cidade, a nossa região também sergipana. Então, os nossos próximos projetos, pode ter certeza, são sobre pessoas especiais demais e que acabam virando amigas. A gente acaba frequentando a casa, tomando um cafezinho junto, com pão, manteiga e tal, e tendo esse afeto, assim, essa confiança e tudo, porque o trabalho acaba ficando mais prazeroso. Com o filme da Clemilda, por exemplo, foi o meu primeiro longa, a gente conversou a primeira vez em 2011, eu fui na casa dela e a minha irmã me apresentou e tal. Então, assim, primeiro a gente criou uma amizade, primeiro. Eu fui sentir como era a Clemilda, já no fim da carreira, um pouco doente e tal, não querendo receber ninguém, sabe? Mas eu tive a sorte, assim, sabe, de nossos espíritos se encontrarem assim, e foi massa, assim, porque a gente ficou amigo e ela, a palavra não é obedeceu, mas ela entendeu um pouquinho a minha proposta. Eu falei, Clemilda, eu queria fazer um filme sobre você, mas tem tudo sobre você já no YouTube, na internet. Eu queria contar o que ninguém sabe. Você pode, assim, você está disposta a isso? Porque Clemilda é uma pessoa pública, é muito famosa tal, e tudo dela tem na internet. Mas eu falei para ela, sugeri isso. Aí ela falou, para você sim. Aí eu fiquei todo cheio, claro. Foi um trabalho de 4 anos de gravação. Ela morreu no meio do período, mas a gente continuou e conseguimos terminar. E o filme foi até para Portugal, para o Doc Lisboa, foi para São Paulo, estreou nacionalmente no Rio, no Museu de Arte Moderna. Então, assim, eu falo isso porque é um filho meu, né, que está no mundo, entendeu? Está nos streams. Poxa, até pouco tempo atrás a gente nunca pensou de um filme nosso estar nos streams, saca? Na Apple TV, na Vivo Play, você, tipo, abrir um aplicativo de filme e ter lá um produto seu. E a gente tem orgulho disso, sabe, Carol? É trabalho e... Aí você fala, essa jornada, eu vou voltar para a pergunta. Eu ainda acho que eu estou começando, sabe? Apenas começando. Então foi um filho seu que abriu asas e saiu foi voando. Foi um dos. Tem um monte de filho por aí. Eu acho mais que justo, quando esse filme for lançado, esse filme agora que está começando aí a produção e tudo mais, tu voltar aqui para falar pra gente sobre esse filme, porque agora eu tô curiosa demais. Já está combinado, já. A gente vem e quem sabe exibir até aqui, né, no Crasto. Acho Gostei justo. muito dessa comunidade, sério. O Marcel que abriu essa porta aqui e, poxa, muito interessante. E bonito também o lugar que vocês vivem, muito massa. Pois, as portas aqui estão abertas para você. Valeu. Obrigado. Então, essa questão das produções, de criação de roteiro e tudo mais, você é bem eclético? Você produz roteiro, você dirige? Como é que é essa questão? Eu sou bem enjoado, para dizer assim a verdade. Sou um cara, sabe... Mas enjoado assim, naquela coisa assim... a gente faz muito cinema de autor, né? Cinema de autor é o cara que escreve, o cara que tem as ideias, ele imagina personagem, imagina um documentário, imagina o que quer fazer e tal. E em todos os meus projetos até hoje eu sempre tive uma participação assim na escrita, sabe? A escrita é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sou apaixonado pela escrita, eu gosto de criar, de escrever e tal. No Xangri-Lá, como foi o primeiro projeto dirigido pelo André, inclusive, foi um conto que eu escrevi. Na universidade eu escrevia muita coisa. Eu lancei até livro na época, um livro de poesias. Eu escrevi tanta poesia que uma professora falou, cara, por que você não lança esse livro logo e tal? E aconteceu uma oportunidade de lançar o livro e fizemos. E nem eu tenho esse livro, só você ter uma ideia, assim, acabou logo. Mas eu estava nessa coisa de escrever muito e tal. E André falou, rapaz, dá para fazer um roteiro com isso aqui, cinema, vamos fazer. Ele fez o roteiro, junto com a Cibele. E eu acabei trabalhando nesse filme como ator, você veja. Mas foi bom para mim, eu trabalhei nesse filme como ator. No segundo filme, no Derredor, eu também fui ator. E isso foi bom para eu me descobrir que eu não sou ator, sabe? É legal, sabe, você trabalhar numa coisa e falar, não, isso aqui não é para mim. Entendo bem. Sabe, isso. admiro os atores, gosto de dirigir ator, mas nesse processo de descoberta,
eu me permiti descobrir, cara, eu prefiro trabalhar na escrita, atrás das câmeras, dirigir meus filmes, trabalhar as coisas eu adoro produzir. E foi bom para mim essa experiência, foi legal. Tá? As pessoas assistiram, gostaram, tá, mas é bom a gente também saber onde pisa, né, Carol? Então, assim, eu me descobri, olha, faça roteiro, dirija seus filmes, escreva seus projetos, e a gente tem, assim, caminhado juntos nisso. Eu, André e Marcel, a gente se entende nessa parte, assim, de criar os nossos projetos, e tem sido muito prazeroso. Muito prazeroso. Vocês são os 3 mosquiteiros. Os 3 mosquiteiros sempre. E agora eu quero assistir seu filme, que você foi ator. Quero ver isso aí. Você vai ter essa possibilidade, sim, com certeza. Espero. E aí, esses filmes seus, tem alguma premiação? Olha, eu acho que André, na casa dele, tem umas 30 prateleiras só de... Assim, a gente... Porque, assim, a gente não... assim, eu não vou dizer que isso é uma preocupação nossa, sabe? É massa, é legal. Te dá um oxigênio, né? Mas... e não que eu não dê valor também, mas nossos filmes, eles, graças a Deus, eles têm tido uma aceitação muito grande nos festivais, sabe? Todos os nossos filmes têm carreira em festival, sempre sai com um prêmio, 2, 3, já teve filme que já sai com 5 prêmios, ou até mais e tudo. Esses filmes também nos permitiram sair do país, sair do estado para outros estados, sair do país, entendeu? Sabe? Poxa, eles, assim, os filmes têm dado para nós experiências que, é sério, a gente nunca imaginou, entendeu? Poxa, como é que você está no cinema, tipo no Cinemark da vida ou qualquer outra sala de cinema do Brasil, você senta lá e olha para a tela gigante e o seu produto está ali. É uma coisa que é muito massa isso. Isso é um prêmio já para mim, sabe? Você vê o seu produto numa tela grande com pessoas que você nunca viu na vida. Isso para mim já é um prêmio. Então você sente que é uma sensação de dever cumprido quando você vê a galera assistindo, a galera gostando, a galera falando bem. Ou até criticando também, sabe? Porque eu já vi todas essas assim, eu já tive todas essas experiências. Entendeu? Eu já vi cara feia, já vi cara triste, já vi gente chorando, já vi gente se emocionando. Eu já vi gente escrever texto, falando mal. Mas é assim, as pessoas têm que falar mal também, tem que falar bem. Cada um acha o que quiser. E eu acho que quando você põe um produto... tipo, quando você publica alguma coisa, não vai vir só coisa boa. E é até legal também vir as críticas, sabe? Eu curto hoje ler crítica e tal, porque tem crítica que é bom, que são boas, que constrói, sabe? São construtivas, são assim, reflexivas. Tem outras que você fala, só quer se aparecer mesmo, como tem muita gente também. Porque criticar é muito fácil também, né? Mas eu acho, assim, recebo tudo muito bem e não fico preocupado, não. Mas você já teve algum momento, assim, que a crítica pesou? Tipo assim, não, no início. Claro, no primeiro filme. Então, a crítica pesou, eu fiquei, poxa, como é que falam isso? Foi tanto trabalho para fazer. Eles não sabem o que é fazer um filme sem dinheiro e tal. Só que isso foi lá, né? Isso tem 13 anos, a gente começando. Só que hoje, quando eu olho para trás, eu começo a dar risada das críticas. E eu tenho tudo guardado, jornais, pastas. A gente, sempre que saía tudo na mídia, a gente tem tudo guardado e tal. Isso é bom até para a gente fazer certas... Assim, revisitar de vez em quando, né, o seu processo, porque até te ajuda a entender o seu progresso também. Mas hoje, sabe, falem mal de mim, pode falar que é massa. Mas, assim, no geral, sabe, Carol, as pessoas se identificam muito, sabe? Às vezes você está num lugar assim, tipo, aconteceu uma vez, eu estava num shopping, numa fila de alguma loja, eu estava com a minha esposa, não sei se eu estava só com ela ou com algum filho e tal. E alguém falou, ei, você é o cara daquele filme e tal. Eu falei, poxa, parabéns e tal. Isso é legal, né? Poxa, obrigado, tá? Assim, é massa isso. E quando você também aparece na televisão de vez em quando, dá uma entrevista e tal, e alguém se identifica, manda uma mensagem, olha, gostei do que você falou, o seu filme, saca? Tipo, eu tô curioso para ver o seu filme agora, tá? Continue, parabéns e tal. E esses editais que estão saindo aí, eles têm nos dado essa chance, sabe? Porque projeto, a gente tem uns 30 projetos. Se você for perguntar assim, qual é o seu próximo filme? É uma pergunta difícil também, sabia? Porque eu tenho vários projetos na gaveta, várias coisas engatilhadas já, prontas para escrever edital. Tenho projeto para longa, para telefilme, para curta, para clipe, para série. O que você imaginar. De audiovisual a gente tem preparadinho lá para fazer. Então, assim, a gente espera poder trabalhar muito nos próximos meses.
A gente tem se preparado psicologicamente também. E é isso. A gente quer Isso, né? poder, sabe, fazer... Assim, aproveitar essa verve também de inspiração, que a gente está escrevendo bastante. Pode acontecer no dia que a inspiração diminua, tal, mas enquanto a gente está tendo, vamos lá, vamos trabalhar, que é bom. Estou me colocando à disposição para ser uma dos atrizes, né? Com certeza. Dos seus filmes, né? Fazer o quê? Vou botar logo meu currículo aqui para você. Vai acontecer, vai acontecer. Eu espero mesmo. Então, Isaac, eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Porque eu te conheço há pouco tempo, mas você já virou uma inspiração pra mim. Obrigado, Carol. Então, valeu. Obrigada de coração mesmo. Espero mesmo que você volte pra cá, porque se você não voltar, eu vou ficar muito triste, Você muito é uma boa decepcionada. atriz mesmo. Obrigado. Tô brincando, Carol. Você deu uma série aqui agora, então, valeu mesmo de coração. E eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá começando no audiovisual. Tipo, eu sim tô começando, viu? Tô há muito pouco tempo nisso, então, deixa um recadinho olhando pra sua câmera agora, por favor. Deixa um recado pra gente que tá começando no audiovisual. Procure fazer outra coisa. Vão estudar, vão ser médico, vão ser designer, vão fazer brincadeira. Gente, olha, é o seguinte, se vocês estão no audiovisual, tem algum motivo, né? Eu acho que ninguém está assim, nos lugares por acaso. Mas se você quer mesmo fazer cinema, faça com a sua alma, com o seu coração, estude, feche os ouvidos para as críticas e abre os olhos para as coisas boas, que se você acreditar, você vai chegar lá. Tá? Estou falando isso porque eu ainda não cheguei, mas vou chegar também. Obrigada de coração mesmo. Viu? Valeu, Carol. Parabéns pelo programa, viu? Mandou bem. Eu vou chorar. Gente, Valeu. esse foi o Isaac Dourado. E acompanhe os próximos programas, porque estão espetaculares. Então, vem comigo.